Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno mais que Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 25. Então disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te desalentes por causa deste acontecimento, pois a espada devora de uma maneira a este e de outra forma a outro. Intensifica a batalha contra a cidade até derrubá-la. E tu mesmo disse ao mensageiro: alenta-o. Graças a Deus. Podeis tomar assento. Eu não sei se você já se apercebeu na profundidade desse texto, essa palavra que traz uma revelação profunda acerca das nossas escolhas, acerca das nossas atitudes, acerca do próprio livre-arbítrio. A palavra de Deus, ela é perfeita. A Bíblia diz que a palavra, ela corta de dois lados, na obediência para a bênção e na desobediência para a maldição. Assim é a palavra. A palavra é como espada de dois gumes ou de dois fios, e ela penetra até dividir, discernir e trazer o entendimento ao homem. E aqui nós vimos num texto onde Davi, ele envia um mensageiro até Joabe, e ele diz: não desalentes por causa deste acontecimento. Que acontecimento, pastor? Na verdade, Davi recebeu uma notícia da morte de Urias e de alguns dos seus servos na peleja contra os amonitas. Davi havia mandado uma carta pela mão do próprio Urias, onde ele, como cordeiro mudo, levou a sua própria sentença diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Tal a fidelidade, a integridade deste servo de Davi, deste soldado fiel à casa de Davi. E ali, ingenuamente ou não, talvez o zuzuzum já despertava alguma coisa que estava por detrás, mas de fato ele foi colocado, como Davi orientou a Joabe, na frente, na linha de frente de batalha contra os amonitas, para que ele fosse morto. E assim aconteceu. E a notícia volta para Davi, dizendo que alguns dos seus servos e o seu soldado fiel, Urias, o heteu, também foi ferido pelas espadas dos amonitas. E aí Davi manda de volta a mensagem pelo mensageiro e diz: não te desalentes por causa deste acontecimento, pois a espada devora de uma maneira a este
e de outra forma a outro. E aqui o que a gente consegue enxergar? A uns fere de uma forma e a outros de outra. Davi estava profetizando com a sua própria boca contra ele. Esta é a frase que Davi declarou diante dos céus, ao justificar a morte de Urias. Agora a espada irá feri-lo de outra forma, segundo a sua própria palavra. E aí a gente sabe o que foi que aconteceu, que gerou tudo isso. Primeiro, Davi, ele toma a mulher de Urias, Batseba, e coabita com ela, engravida. Depois que ele sabe que a mulher está grávida dele, de um filho, aí ele tenta encobrir aos olhos de Deus. Ele tenta mandar, ele chama Urias para tentar armar fazer uma montagem para tentar disfarçar o que ele fez. Só que ele se esqueceu que os olhos de Deus são como chamas de fogo, que a tudo vê, que a tudo prescruta e vai até o oculto e até no que está escondido. Só que ele não teve êxito nessa montagem. Ele tentou de todas as formas fazer com que Urias deitasse com a sua mulher, coabitasse, para camuflar a gravidez. E aí ele, em fidelidade aos seus colegas que estavam no campo de batalha, ele não desceu à sua casa. Em fidelidade ao exército, ao próprio rei Davi, ele não desceu. Mesmo assim Davi embriagou, tentou de todas as formas, mas eu creio que o próprio Deus, ele interviu nessa situação, porque ninguém consegue enganar a Deus, ninguém consegue camuflar as coisas aos olhos de Deus. E aí não restou outra alternativa. Davi então escreve uma carta e manda o seu comandante de guerra, Joabe, expor a Urias diante da espada dos amonitas para que ele seja morto. Foi a única saída de Davi. E aí depois vem a notícia: Urias é morto. E ele profere esta palavra profética: a espada fere a uns de um jeito e a outros de outra forma. E ele não estava, talvez, se apercebendo de que ele estava trazendo uma palavra profética contra ele mesmo. Está escrito: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O próprio Jesus disse que aquele que fere com o ferro será ferido. E aí Davi, depois desse episódio, casa com Batseba. Passa-se um ano e parece que as coisas estão normais, andando no curso dos seus próprios acontecimentos naturais. E de repente Davi recebe uma visita inesperada, quem sabe ali no seu gabinete real. Aí de repente a secretária de Davi chega assim: chegou de última hora aí um homem todo desarrumado, desajeitado. Que os profetas eram assim naquela época, não tinha muita aparência. Chegou aí, disse que precisa falar com você, só que não está agendado. E Davi treme nas bases. E aí de repente, quando Natan entra, conta uma história para Davi e diz assim: havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas no seu pasto, e outro pobre que só tinha apenas uma única ovelha que tratava como filha. Tinha assim como muito
de estimação, uma ovelha que deitava no seu colo, comia no seu prato, bebia no seu copo, e era tida como uma filha. E aí veio um viajante, e o homem rico, em vez de preparar uma das suas muitas ovelhas, preparar um guisado, né, um banquete para o viajante, pegou a única ovelha deste homem pobre e matou e deu para o viajante. Davi, ouvindo esta história, a Bíblia diz que o rei se enfureceu, e ele então mesmo declarou: digno de morte é este homem. Você observa que esta mesma palavra que ele profere agora já é cumprimento da palavra liberada atrás, que o juízo de Deus viria sobre ele, que a espada viria sobre ele. Então a primeira pessoa a cair na espada seria o próprio Davi, na espada de Deus. E quando ele profere esta palavra, aí o profeta só tem o trabalho de dizer, depois de contar a história, né? Porque os profetas estavam debaixo da autoridade dos reis. O rei poderia tentar encerrar a situação ali, mandar cortar a cabeça dele e acabar a história, e tentar encobrir mais o seu pecado. 1 ano se passou, Davi não se dava conta, pensando talvez que Deus havia feito vista grossa. 1 ano se passou, e aí quando o profeta conta a história, Davi mais uma vez traz uma palavra de juízo, palavra profética de juízo, e o profeta só tem o trabalho de dizer: este homem é você, tu é este homem. Quando Davi agora cai em si, recobra a consciência, porque para ele proferir algo contra ele, é lógico que ele não estava na consciência do que estava acontecendo. Deus não permitiu ele, recobrar essa consciência, e ele proferiu sentença de morte para aquele homem que era ele mesmo. Mas a Bíblia diz que Davi, ao ouvir esta palavra, ele tão somente, ele se arrependeu, se lançou em terra, e ele confessou o seu pecado diante de Deus. Ele disse: pequei contra ti, somente contra ti pequei, ó Deus. Eu imagino que a humildade que Davi tinha, um homem quebrantado, um homem segundo o coração de Deus, ele não demora em reconhecer os seus erros. Aqui está uma característica, mesmo um homem com todas as suas falhas e defeitos, o que faz ele ser um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo depois desse duplo pecado, Davi não teve a sua imagem diante de Deus maculada. O que eu aprendo aqui? Alguns acidentes na sua vida, na nossa vida, que podem acontecer, não vai mudar o que Deus pensa ao teu respeito. Mas só que havia uma característica muito interessante na vida de Davi, que agradava o coração de Deus. Davi era quebrantado, Davi era humilde, Davi, ele tinha a capacidade de voltar instantaneamente, de reconhecer os seus erros, de se arrepender, de se lançar em terra, despojando-se de todo o seu eu, de todo o seu ego, de toda a sua vaidade, de toda a sua roupagem de reis, a sua roupagem na posição que ele oficiava. Então isso agrada o coração de Deus, e Davi instantaneamente reconheceu o seu erro. E aí o profeta traz uma sentença, e aí vem agora o juízo de Deus sobre Davi, sobre a casa de Davi, e ele diz assim: aquilo que tu fizestes em oculto, tomando a mulher de Urias o heteu, meu servo,
eu farei diante de todo o sol, ou seja, diante de todos os olhos de Israel. Se 300 mulheres que eu te dei, eu estou parafraseando para você entender, eu te dei as mulheres da casa do teu Senhor, eu te dei as mulheres de Jerusalém, eu te dei as mulheres de Israel. Se isso fosse pouco, eu não te acrescentaria mais? Por que então transgrediste contra a palavra do teu Senhor? Porque na verdade, o maior pecado aqui não foi o que está registrado, não foi o que Davi cometeu contra Urias ou Batseba, mas o que ele fez que desse lugar para que os inimigos de Deus viessem a escarnecer do próprio Deus, trazendo um escândalo para que houvesse no mundo espiritual uma afronta ao próprio Deus. E então Natã disse: e por causa disso a espada não se apartará da tua casa, eu trarei o juízo dentro da tua própria casa contra ti. Olha que coisa profunda. Aleluia. Fizeste com que os inimigos do Senhor Jeová tivessem sobrada ocasião de blasfemar. O maior pecado foi a brecha que ele deu para que os inimigos de Deus, com toda a legalidade, pudessem se levantar contra o próprio Deus. E aí ele diz: aleluia, eis que farei despertar o mal contra ti dentro da tua própria casa, diante dos olhos, diante dos teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à vista deste sol. Porque tu fizestes o mal secretamente, eu farei isso diante de todo Israel e diante do sol. Então Davi reconhece o seu pecado, a gravidade do seu pecado, se humilha, se lança em terra e ele declara: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor Jeová. E Natã então responde: também o Senhor redimiu o teu pecado, não morrerás. O teu pecado foi traspassado, não morrerás. Interessante que a primeira espada proferida por Davi antes recairia primeiro sobre ele, mas a sua humildade, a sua atitude diante de Deus revogou a sua própria morte, para que Deus dissesse: o teu pecado foi traspassado, não morrerás, porque ele estava sentenciado de morte. Amém? E aí a gente começa a observar que uma avalanche de maldição recai sobre a casa de Davi, como dissera o profeta: a espada não se apartará da tua casa, jamais. Ainda tem esse detalhe: jamais. E aí o profeta entrega a mensagem e volta para casa, e termina concluindo dizendo assim: logo que você foi poupado da espada, mas a consequência virá, e vai começar dentro da sua casa com o seu próprio filho. O filho que te nasceu, fruto desse pecado, morrerás. O Senhor o ferirás de morte. Aí começa a história. A Bíblia diz que Davi, ele para toda a sua agenda, ele desmarca completamente
todos os seus compromissos e passa agora em uma outra incumbência diante de Deus. Havia uma sentença de morte sobre o seu filho, que nem nome tinha ainda. E aí Davi passa a orar e a jejuar por 7 dias, para que Deus, quem sabe, mudasse de ideia. Aqui vai uma pergunta: houve uma sentença sobre a casa de Davi. Deus perdoou a Davi, mas ele naturalmente incorreria em cumprir a consequência dos seus pecados. Todos nós, quando pecamos, quando nos arrependemos, Deus imediatamente, porque a sua palavra diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e por causa da graça de Deus, que é um favor, que é um presente de Deus, que não depende do que eu faço, mas do que Ele já fez no Calvário, que vem sobre a nossa vida. E também, queridos, a misericórdia é a causa de não sermos destruídos, de não sermos consumidos. E a graça de Deus, junto com a sua misericórdia, se renova na nossa vida. E Davi conhecia a Deus ao ponto de acreditar que Deus poderia mudar, mesmo debaixo de uma sentença de maldição, uma sentença de morte que já havia sido promulgada contra o seu filho. A Bíblia diz que Davi acreditou que Deus poderia mudar. E a minha primeira pergunta nesta manhã é: Deus muda quando Ele traz uma sentença? Sim ou não? Pode mudar. Agora, como? Aí você vai aprender. Como Deus pode mudar? Depois de haver decretado uma sentença pelo juízo dele sobre a nossa vida. As nossas atitudes, o nosso comportamento diante da situação, a nossa postura. A Bíblia diz que um coração quebrantado e compungido na presença do Senhor não desprezará, ó Deus. Há um ditado que diz assim, que lágrima de crente é adubo no coração de Deus. Mas tem também, pastor, lágrima de crocodilo. Mas Deus prescruta o coração. Deus conhece aquilo que está lá no íntimo, lá no recôndito da nossa alma. Aleluia. Deus sabe da sinceridade do nosso coração. E Deus gosta de gente sincera. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus reconhece que nós podemos falhar, porque o homem, está escrito, seja todo homem mentira e Deus verdadeiro. Isso fala da fragilidade humana. Isso fala de que o homem, para cair, basta estar de pé, e que ninguém sustenta em si mesmo. Ninguém pode querer sustentar no seu próprio braço de carne, porque muitos confiam em carros e cavalos, ou seja, no seu próprio braço de carne. Mas graças a Deus que nós confiamos no braço forte do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que nos sustenta, é Ele que nós sabemos, aleluia, que pode mudar a nossa história e mudar a circunstância do que está, aleluia, determinado sobre nós. Davi, numa certa feita, quando Deus mandou fazer o incenso, e aí houve um episódio onde o juízo de Deus iria se manifestar sobre Davi. E Davi tinha 2 opções: ou cair nas mãos do homem, ou cair nas mãos de Deus. E qual foi a opção que Davi preferiu? Cair nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o homem, infelizmente, não perdoa. O homem não é misericordioso por natureza.
essa natureza adâmica, essa velha natureza, o homem, só a misericórdia de Deus. Mas Deus é longânimo, Deus é perdoador, a natureza de Deus é perdoadora, é abençoadora, aleluia. Deus se compadece daquele que se rende completamente, daquele que se humilha, daquele que se arrepende, aleluia. E aí Davi preferiu cair nas mãos de Deus. Então, queridos, Davi, por conhecer a Deus, ele acreditou que Deus poderia revogar essa sentença. Se não fosse assim, ele não ia perder tempo, não ia passar 7 dias jejuando, orando, né, se consagrando para que Deus ouvisse a sua súplica. Agora, Deus pode mudar, sim. Depende de como você vai se portar diante de Deus. Eu vou mostrar alguns exemplos. Vocês se lembram quando o profeta Elias, o tisbita, ele chegou para entregar um recado da parte de Deus ao rei Ezequias? E ele então somente foi lá, sem muita conversa, entregou o recado e ele sabia o poder que o rei tinha. E tinha muita gente que não entregava, né, da parte de Deus, assim, o recado na íntegra, e queria massagear o coração do rei, queria estar bem na ficha, assim como tem muitos profetas por aí. Poucos são como os Micaías que Deus tem levantado na terra, que falam o que o Senhor manda, independente das circunstâncias ou até consequências. E aí chega Elias e diz: assim diz o Senhor, prepara a tua casa, coloca em ordem, porque não viverás, porém morrerás. Não dá nem chance do rei falar alguma coisa. E quando ele vai descendo as escadarias, só foi o tempo do rei reagir diante de Deus. Não foi diante do profeta, foi diante de Deus. E aí ele chegou com humildade, com quebrantamento, e ele chegou para Deus: Deus, não tens visto a minha vida, o que eu tenho feito diante dos teus olhos, o que eu tenho sido, né, como reto diante dos teus olhos? E ele se humilhou, se inclinou e pediu misericórdia e mais uma oportunidade. E Deus, antes que o profeta saísse do palácio, já descendo as escadarias, o profeta ouve mais uma vez: Elias? Sim, Senhor. Volta aí, já mudei de ideia. Volta lá e diga ao meu servo que ele não vai morrer agora não. Eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. E aqui eu imagino que, se eu ou você recebesse essa notícia, já era, na verdade, já era o limite de Deus, já era o tempo extra de Deus para a nossa vida, porque Deus conhece a nossa estrutura, conhece a nossa vida, sabe o hoje e sabe o dia de amanhã, amém? Então Deus estabeleceu um extra. Eu estou abrindo esse parênteses aqui porque isso é muito importante. Se você tivesse a oportunidade de viver um extra de Deus, e eu quero te dizer que o extra de Deus está lá em Efésios 6, quando você honra a Deus através das autoridades constituídas sobre a tua vida, e a palavra de Deus diz que o Senhor postergará, aleluia, o Senhor alongará os seus dias, ou seja, os dias que estão estabelecidos sobre a tua vida, a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude diante de Deus, perante os homens, podem fazer você viver o extra de Deus e alongar os seus dias sobre a face da terra. A honra desata uma avalanche de bênção sobre a nossa vida, mas a desonra, pelo contrário, traz uma inversão, abrevia o nosso tempo, aleluia, sobre a face da terra. O que você faria sendo Ezequias? Eu ia programar o meu tempo
e viver os melhores dias de toda a minha existência e sair com chave de ouro, já preparando a festa, aleluia, assim como Deus mandou a carruagem de fogo para levar Elias. Eu já estava preparando essa carruagem e celebrando este momento para sair da terra, aleluia, por cima e não por baixo, sair com chave de ouro. Mas infelizmente muitas pessoas começam a murmurar, começam a praguejar, começa, em vez de aproveitar cada momento que Deus concede, começa a amaldiçoar o seu dia, já começa a determinar o fim precocemente. E a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. E aqui, queridos, Deus mudou uma sentença sobre o rei Ezequias. Eu poderia trazer muitas outras aqui. Quando Jacó estava ali no val de Jaboque, lutando com o anjo determinou a sua subida e falou: olha, eu preciso subir porque a alva chegou. E aí Jacó chegou para o anjo e disse assim: olha, não, tu não vai subir não, enquanto tu não me abençoar, eu não te deixarei. Irmãos, Jacó era homem, o anjo veio na forma teofânica do próprio Deus, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Está escrito, lutou com Deus e prevaleceu. O que eu aprendo aqui? Deus gosta de gente determinada. Deus gosta de gente que sabe o que quer, independente de quem você é, da circunstância que você está vivendo, da situação que hoje, montou este cenário que muitas vezes você está passando pelo vale e às vezes abre a boca para murmurar, mas a Bíblia já diz pelo próprio Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar não. Sabe por quê? Porque eu sei quem está comigo. Aleluia. E aí o anjo lutando com Jacó foi determinado, e Deus então permitiu que ele prevalecesse. Mas antes tocou a ligadura dos seus nervos na sua coxa, e ele ficou marcado por Deus a partir daquele momento. Porque o homem, quando tem a sua estabilidade física, ele confia em si, ele confia na sua capacidade, na sua habilidade. Mas Deus deixou a marca e disse: a partir de hoje você vai andar diferente, você vai se lembrar que você precisa de mim para permanecer, para andar, aleluia, segundo aquilo que eu tenho a realizar na tua vida. Eu poderia também mencionar outros exemplos, como o próprio Moisés, que quando Deus decidiu destruir o povo de Israel por causa da sua infidelidade, por causa do seu pecado de idolatria, de prostituição espiritual, adultério espiritual, aí Deus falou para Moisés assim: olha Moisés, eu vou destruir esse povo não é digno de mim. E Moisés entra na peleja em favor do povo e diz: Senhor, esse povo não é meu, não, é teu. Lembra da aliança que tu fizeste lá com Abraão, Isaac e Jacó? O povo pode não valer nada, mas tu não pode se expor por causa do povo. Olha a tua palavra, o povo pode não prestar, mas tu és bom. A tua natureza é doadora, é bondosa, é longânima. E aí Deus resolve voltar atrás na destruição do povo. E Deus fala: tá bom Moisés, eu não vou destruir não, mas tem um detalhe, eu não vou adiante desse povo. E Moisés bate o pé firme mais uma vez e falou: não Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça subir deste lugar. Nós preferimos estar com a tua presença, independente do local, ainda que seja num deserto que não tenha beleza alguma, não tem shopping center Salvador,
não tem, não tem jardim, não tem praça, não tem supermercado, não tem a abundância ou fartura de alguma coisa, só tem escassez, mas mesmo assim, com tudo isso, com a tua presença é melhor do que qualquer outra circunstância. Nem nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. E aí Deus não consegue resistir. E aí Deus, tá bom, mais uma vez eu vou voltar atrás. Agora, sem mais conversa, eu vou com o povo, mas eles não entrarão no meu descanso. E ponto final. Sabe o que aconteceu? Essa palavra liberada pela boca de Deus, até hoje o povo de Israel não entrou no descanso do Senhor. Olha de lá para cá como esse povo tem sofrido, como esse povo tem sido moído por Deus, e ainda por cima Deus endureceu o coração desse povo, tapou os seus ouvidos, fechou os seus olhos para que eles não tivessem discernimento, simplesmente para eleger um outro povo, que foi eu e você, nós que somos a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Se eu fosse você, eu aplaudia a Jesus por isso. Aleluia! Agora não se esqueça que nós temos uma dívida com esse povo. Nós temos uma dívida moral, temos uma dívida espiritual, porque eles foram sacrificados para que adentrasse a plenitude dos gentios. Como eu falei aqui a semana retrasada, a plenitude dos gentios irá até o dia de Cristo. O tempo da igreja irá até quando Jesus voltar na sua segunda vinda, onde nós estaremos já com Ele. Então a igreja já vai estar na sua perspectiva gloriosa, já completa com o noivo, porque o noivo ainda hoje está incompleto. O noivo está no altar, esperando a sua outra metade, esperando a sua noiva. Então nós somos privilegiados, porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos nomeou, o Senhor nos escolheu, o Senhor pagou o preço e nos redimiu e nos colocou, aleluia, numa posição de honra diante do mundo espiritual. Então, queridos, Deus voltou, mas a gente observa isso também no mundo natural. Quando o homem é flagrado, um ladrão, um assassino, ele é flagrado no crime, ele é penalizado, ele vai para a cadeia, sim ou não? Mas a postura, o comportamento, a atitude deste indivíduo pode mudar a sentença dele, sim ou não? Sim. Pode abrandar, pode diminuir a pena, pode receber, o atestado de soltura. Ele pode ser beneficiado. Não é isso que fala? É o atestado de soltura, não? Mandado de soltura. O alvará. Esses termos técnicos aí eu não sou muito bom, não. Então ele pode ser promovido, ele pode ser guindado, por causa do seu comportamento. Então o que eu aprendo aqui? Se diante dos homens, o homem pode receber este prêmio, tem até para os bandidos aí, que hoje, quando é tempo de Natal, tempo Dia das Mães, eles têm esse privilégio aí de passar os dias, muitos não voltam, mas o que eu quero mostrar, se um homem, se compadece e até entra com estes prêmios, usando a misericórdia, imagine o nosso Deus. Imagine o nosso Deus. Então aqui eu creio, queridos, que Davi, ele acreditou que Deus podia mudar de ideia.
Então ele passou 7 dias jejuando e orando, até que Deus botou o ponto final na história. E aí, quando ele viu que Deus botou o ponto final, também ele se levantou, se lavou, se ungiu, né? Foi para o templo adorar a Deus, e depois foi ter com a sua esposa Batseba. O que eu aprendo aqui? Quando Deus colocar o ponto final em uma história, acabou. Mas enquanto a sentença está para ser promulgada, enquanto a sentença está para ser executada, você tem a oportunidade, através da sua atitude ainda, tentar reverter a situação. Depende de você, depende do seu nível de intimidade, da sua credibilidade, do seu cacife que você tem com Deus, da sua atitude, da sua postura. E aqui, quando Deus botou o ponto final, Davi também entendeu que pronto, agora não adianta ficar choramingando. Enquanto o menino era vivo, eu lutei até as últimas circunstâncias, mas agora que o Senhor matou, pronto, acabou-se, vamos partir, vamos prosseguir, a vida continua. E ele foi para casa e coabitou com a sua esposa, e a Bíblia registra de que ela se engravidou novamente, e no tempo determinado, depois de 9 meses, a criança nasce. E aí a Bíblia diz que Deus então mandou o profeta visitar Davi. Olha que coisa linda. E trouxe um nome escolhido por Deus para dar aquele menino, e colocou o nome de Gedidias, que quer dizer o Senhor, o amor, amado do Senhor. E aí o que foi que aconteceu? Davi deu o nome de Salomão, e Deus deu o nome de Gedidias. O primeiro filho de Davi com Batseba não teve nem nome teve. Deus tirou, Deus tomou. Mas o segundo, Deus trouxe porção dobrada, Deus trouxe honra dobrada. E você vai observar que através da vida de Salomão, Deus estabeleceu um grande propósito, aleluia, na linhagem de Davi. Fruto até mesmo de um pecado, de adultério e de homicídio. Eu quero mostrar para vocês que, infelizmente, o homem não perdoa. O homem vai passar a vida inteira acusando a Davi por causa da sua atitude e do que ele fez com Urias, e tomando a sua mulher Batseba. Mas só que quando Deus perdoa, Deus zera a quilometragem. Deus não age como o homem age. Deus não fala como o homem fala. Deus não se revela e nem se manifesta como nós estamos acostumados, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Deus reescreve uma nova história. Deus, quando fecha uma página, Ele bota o ponto e retoma numa outra página uma outra história para modificar o nosso opróbrio. Aquilo que nos aconteceu no passado, que nos trouxe desonra, a Bíblia diz que Deus virá com dupla honra. Que trouxe tristeza, o Senhor trará abundante alegria, porque onde abundou o pecado, o Senhor diz que vai superabundar com a graça de Deus. Aleluia! Agora olha o que acontece. Essa palavra profética de Davi, que diz: a uns fere de uma forma e a outros de outra. Essa a outros de outra é Deus ferindo Davi, conforme a sua própria profecia. Segundo a lei da semeadura, é ele recebendo de volta. E aí a gente vê a história de Davi, para a gente encerrar, mas quem está gostando diga amém. O que aconteceu na casa de Davi? Deus ia ferir primeiro a Davi. A sua postura, a sua humildade revogou a sentença da espada de Deus.
Depois Deus feriu o fruto do pecado, seu próprio filho, que nasceu desse relacionamento. Davi lutou até as últimas circunstâncias, mas Deus feriu de morte. Depois veio sobre a casa de Davi, Aminon resolve se relacionar com Tamar, a sua meia-irmã, e acaba cometendo um incesto. Isso é uma desonra para as mulheres em Israel. Muitas até é melhor que me tirasse a vida. Só que é a espada de Deus começando na casa de Davi. Depois Absalão toma as dores de Tamar, porque Davi não faz nada com Aminon, não chama para um conserto, para uma repreensão, não coloca no seu respectivo lugar, mas faz vista grossa. E aí começa a se manifestar um terceiro pecado na vida de Davi, que é o pecado da omissão. Pecado de adultério, pecado de homicídio e agora pecado de omissão. Ele passa a omitir diante de toda essa tragédia em que a espada vem sobre a casa de Davi. Ele entende que é a sentença de Deus, mas ele poderia reagir, ele poderia fazer alguma coisa para que Deus abrandasse esta sentença, sim ou não? Mas ele entende que Deus decidiu e agora não tinha outra saída a não ser sofrer as consequências. É aqui que eu quero chamar a atenção nessa mensagem. E aí Absalão, de forma cruel, fria, usando outras mãos, dá um golpe mortal, e a espada mata mais um filho de Davi, Aminon. Depois Absalão destitui a Davi do trono, usurpa o trono do rei, e Davi ainda, o diabo começa a trabalhar, ele se sente totalmente desprovido da presença, ele se sente de uma forma como o Deus que ele conheceu, o Deus misericordioso, o Deus longânimo, o Deus que pode mudar de ideia. Ele se afasta dessa presença, e no meio desse contexto ele escreve um dos salmos mais lindos, que revela a sua posição de arrependimento, a sua posição em que ele se sente como lixo, completamente desprovido da presença de Deus. E ele começa a dizer então no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Significa que o coração dele estava sujo, ele se sentia sujo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, inabalável, ou seja, de retidão, de integridade. Diante de Deus ele se sentia completamente desqualificado. Não me lances fora da tua presença, porque ele se sentia longe. Nem remova de mim o teu Santo Espírito, porque ele se sentia já a um passo de perder completamente a presença de Deus. E era o maior alvo, o maior patrimônio que ele tinha, era a presença de Deus. Ele não abria mão por nada nesta vida da presença de Deus, e os seus salmos revelam isso. Não me lances fora da tua presença, nem remova de mim o teu Santo Espírito, mas torna a me dar a alegria da tua salvação. E ele então entende que a salvação dele está a um fio, é como se estivesse perdida. Torna a me dar a alegria da tua salvação, e me sustém com o espírito voluntário. Então, Senhor, eu ensinarei aos transgressores as tuas leis, eu voltarei a pregar a tua palavra, eu voltarei a ensinar os teus desígnios, e os pecadores voltarão a se converter a ti. Aleluia, que coisa linda. Revela o arrependimento, revela a situação, a condição em que ele se encontrava, e que ele não podia mais encobrir diante dos olhos de Deus. E ele clama pela misericórdia,
ele clama por um Deus longânimo, um Deus perdoador, um Deus que é compassivo, é um Deus que ele mesmo diz, aleluia, está escrito lá no Salmo, mas também aqui no segundo livro de Samuel, ele mesmo diz que Deus, com o misericordioso, ele se mostra misericordioso, com o íntegro, ele se mostra íntegro, com os puros ele se mostra puro, mas com o perverso, ele diz, ele será implacável, indomável. Então Davi sabia dessas características de Deus, e por algum momento ele ia a cada dia se afundando longe da presença de Deus. Mas é necessário também ele passar por esse processo, porque ele estava se tornando antes disso um outro Saul. Vocês se lembram do episódio quando Nabal negou comida para ele e os seus soldados, e ele trouxe uma sentença sobre a casa de Nabal, disse que não ficaria nenhum do sexo masculino, que ele mataria todos ao fio da espada, aleluia. E aí Abigail, sabendo disso, foi com a sua sabedoria, se prostrou diante de Davi e trouxe uma palavra que mudou o coração de Davi. E ela disse: meu Senhor, meu rei, lembra de quem Deus é na tua vida, das características deste Deus, que você é uma personificação, uma tipificação de um Cristo, daquele que foi separado por Deus na terra. Lembra de quem Deus é na tua vida. Em outras palavras, Abigail, através da sua sabedoria, estava trazendo Deus de volta para a vida de Davi, para que ele não tornasse um novo Saul, para que ele não fosse como Saul, qualquer coisa ele chegava e exterminava, e matava, e mandava. Então Davi passou por esse processo, onde Deus começava a trazer de volta aquele homem que um dia Deus sonhou e colocou dentro dele um coração que seria segundo o coração de Deus. E para cumprir, para a gente encerrar, Absalão, que foi usado para matar Aminon, ele recebe por consequência, a espada continua cortando dentro da casa de Davi, e Absalão é morto pela espada dos filhos de Israel. E no final da vida de Davi ainda, um outro filho que tenta usurpar o poder, antes de Davi transferir o trono, Adonias, ele se antecipa e se intitula rei, só que a promessa havia sido feita a Salomão, e Davi havia prometido a Batseba que Salomão seria o seu sucessor. Olha que coisa linda, irmãos. A espada se cumpriu na casa de Davi. Davi não teve a humildade nesse tempo de lutar, de tentar amenizar ou abrandar ou até mesmo inverter a consequência da espada, porque eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa para que a consequência não seja tão dura. Quantos concordam comigo? A sua natureza revela isso. E a espada foi sobre a casa de Davi durante toda a sua vida, até o final. Mas através de Salomão, Deus trouxe paz sobre Israel. Acabou a espada quando Salomão herdou o trono e ocupou o palácio de Israel. Então aqui eu aprendo, queridos, que Deus é Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Mas existem
alguns meios que você, através do relacionamento que você tenha com Deus, você pode mudar algumas coisas, você pode abrandar a sentença. Assim como Davi entrou no templo, uma coisa que ele não podia fazer, ele comeu do pão da preposição e deu ainda aos seus soldados, e Deus simplesmente não fez nada. Assim como Moisés chegou diante de Deus e disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou: ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Mas como Moisés tinha cacife, Moisés tinha credibilidade, Moisés era um homem determinado e sabia o que ele queria, ele continuou insistindo, e Deus falou: eu manifestarei a minha misericórdia a quem eu quiser manifestar. Eu manifestarei a minha bondade a quem eu desejar manifestar. Isso fala da soberania de Deus, que para alguns Deus pode agir de forma diferente de todos, como age de uma forma geral. A questão é a sua vida com Deus. E eu encerro dizendo para você algumas lições que nós poderíamos tirar aqui dessa história. Davi poderia, no mínimo, abrandar a sentença da espada que veio sobre a sua casa. Quando Absalão morreu, a Bíblia diz que ele se lançou em terra e ele começou a lamentar e amargurar a morte de Absalão, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Ninguém coloca o nome de um filho Absalão, pai da paz, para ter um desfecho, um fim tão cruel, tão indesejável. E ele disse: quem me dera que eu estivera no teu lugar, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Então, queridos, a gente vê que Davi, quando ele recobra essa consciência e que entende que ele foi culpado por tudo isso e não fez nada, aí ele entende que já era tarde, e a espada veio de forma cruel sobre a sua casa. Eu aprendo aqui também que Deus permite essa história de Davi com Batseba, porque já sabia que na linhagem de Jesus Cristo, Batseba, como Absalão, estaria figurado, aleluia, na sua posteridade. Deus já sabia. O que me faz entender? Deus sabia que Batseba seria de Davi. Eu imagino que o próprio Deus, quando Urias lá no campo de batalha, o próprio Deus, que é soberano, poderia permitir a sua morte e Davi teria Batseba. Mas o que foi que aconteceu? Davi se precipitou, ele não dependeu de Deus, ele não esperou em Deus, e por isso ele acabou colhendo e recebendo as consequências das suas próprias escolhas. Isso acontece muitas vezes quando nós não esperamos em Deus. Você tem a oportunidade de fazer algo, mas não faz por causa do Senhor, porque a sua confiança está no Senhor. Enquanto o Senhor não agir, enquanto o Senhor não se revelar, enquanto o Senhor não se manifestar, você vai ficar na torre de vigia esperando a manifestação do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! No final da história, Davi teve Batseba, teve Salomão, mas poderia ser tudo diferente. E aqui eu deixo essa palavra para vocês. A espada, que é a própria palavra de Deus, que corta dos dois lados.
A uns fere de um jeito, a outros fere de outro. Que você possa temer esta palavra, alicerçar a sua vida nessa palavra, porque pela boca do próprio Deus, usando Moisés, hoje eu coloco diante de ti a palavra que corta na bênção pela obediência, na maldição pela desobediência. Portanto, escolhais para que viva conforme a sua escolha. Vamos ficar de pé. Só que tem um detalhe. Deus é um Deus que sempre vai nos honrar, independente do que acontecer no percurso da nossa trajetória. Porque está escrito: a sua obra no Senhor nunca será vão. Não é porque você fez 90% e depois, por causa de 10%, Deus vai te honrar, vai te desonrar. Não. Você vai receber a consequência do desfecho da tua história. Você vai sofrer a consequência da sua escolha, da sua decisão. Mas a honra de Deus Ele não vai tirar. Assim aconteceu na vida de Davi, assim aconteceu na vida de Moisés. Moisés, lá no finalzinho, ele pecou contra Deus, cometeu um tríplice pecado, pelo qual Deus tirou ele de cena, deixou fora da terra prometida. Mas o próprio Deus honrou a Moisés, o tomou para si. Deus arrebatou ele morto. Eu creio assim. Ele morreu, tinha um propósito. Deus matou ele e Deus mesmo sepultou. Agora, quando Deus sepulta na terra? Não, Deus sepultou no céu. Se fosse na terra, teria que ter registros. Em algum lugar teria que ter a sepultura de Moisés. Ninguém nunca viu. Nunca ninguém teve esse privilégio, essa oportunidade, nem de tocar no corpo de Moisés, porque o próprio Deus tocou e tomou para si. Deus honrou. Elias entrou numa caverna, pediu a morte. No finalzinho, ele quis interromper o seu ministério. Tudo bem, Deus permitiu, mas Deus antes preparou o cenário todo para introduzir um substituto e levou numa carruagem de fogo. Deus não honrou? Significa que não importa o que você ainda vinha fazer. Sansão, depois que entrou na carne, feriu os princípios do nazireado, e lá no finalzinho Deus deu segunda oportunidade, e Deus honrou a Sansão e cumpriu o propósito na vida de Sansão, onde ele matou, ele julgou como juiz os filisteus e matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida. E Deus honrou a Sansão e ficou figurado nos heróis da história. Então quero mostrar para você o que você faz não invalida talvez um acidente de percurso cometido durante a sua trajetória. Deus é Deus que não olha segundo o homem. Deus é Deus de honra, porque Ele disse: aquele que me honrar, eu o honrarei. Eu quero orar pela sua vida. Permaneça aí, viu? Deixa rolar aí. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você está se sentindo, por causa de algo que aconteceu na tua vida, como se não tivesse mais jeito. Tem gente que se sente tão indigno. Não, o que eu fiz é indesculpável, o que eu fiz, jamais Deus vai querer me usar novamente. Não é por acaso que está escrito: é melhor o final das coisas do que o princípio delas? Não importa como você se encontra, não importa o que aconteceu, o que importa é quando você se arrepender
e com o coração compungido e quebrantado na presença de Deus, o que é que Deus vai fazer a partir de então? Eu quero orar pela tua vida. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Queridos, essa palavra Deus trouxe hoje de manhã ao meu coração. Já me havia dado uma revelação, fui pregar numa igreja. Eu estava perguntando, Senhor, o que eu vou pregar ao Senhor? Prega aquela palavra, para que você entenda que nem tudo está perdido. Não é porque algo aconteceu na tua vida que deixou você estéril espiritualmente. Não é porque o diabo usa pessoas para te apontar o seu erro ou os acidentes de percurso como se tivesse abortado o projeto de Deus na tua vida. Não. Deus ainda vai dar a oportunidade de um revanche contra o diabo. O que você tem que agora pedir, Senhor, me dá a oportunidade do revanche, como Sansão pediu a Deus. Me dará a oportunidade do revanche. Não vamos nos alegrar porque um irmão sucumbiu, porque o diabo conseguiu nocautear o nosso colega. Não vamos nos alegrar com a desgraça dos nossos irmãos. Não, queridos. Porque muitas vezes, infelizmente, o diabo tenta incutir isso na mente das pessoas. E as pessoas entram por esse caminho. Você sabe quem caiu? Com um ar de, eu não quero saber quem caiu. Eu não quero saber quem o diabo derrubou. Eu quero saber quem Deus está levantando. Eu quero saber quem Deus está usando para destruir, para detonar com o inferno. Nós vamos reivindicar uma revanche. As coisas não devem terminar como está determinado. Você pode fazer alguma coisa. A sua atitude pode mover o coração de Deus ao teu respeito. Acredite. Davi acreditou na primeira instância. Tudo bem, Deus selou. Mas Davi depois, ele não mais acreditou que Deus poderia mudar a situação da sua casa. Mas aqui o Senhor deixou o exemplo, exatamente com aquelas pessoas que tinham maior estima diante da presença de Deus, que figuraram nos anais da história pelo ranking dos heróis da fé. E Deus quer nos ensinar, Deus quer nos mostrar que as coisas podem ser diferentes. Não tem que terminar do jeito como está sentenciado. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, que você possa sair daqui nesta manhã dizendo: a minha história ainda não acabou. A minha história ainda não acabou. Se é para Jesus, pode aplaudir, que Ele merece. A minha história ainda não acabou. Eu quero ser o intercessor. Eu vou orar pela tua vida. Pai, aqui estão os teus filhos. Quem sabe, gente que desistiu, entregou os pontos. Pessoas que não pensam mais como pensava no início, como se o ministério fosse abortado, fosse interrompido. Que nesta manhã o Senhor possa trazer esta unção da ressurreição, a unção que, aleluia, declara que o que Deus vai fazer será abundante, maior, aleluia, do que o diabo fez. Porque no lugar da desonra o Senhor trará dupla honra, no lugar da tristeza o Senhor visitará com abundante alegria, e onde abundou o pecado vai ter que superabundar a graça e o poder de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida, porque a resposta de Deus será sempre maior do que a ação de Satanás. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo
sobre cada um dos teus filhos. E quantos recebem, levante as suas mãos e se expresse a Ele, manifeste a Ele, aleluia, louve a Ele, exalte a Ele, porque somente Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e o poder para sempre. Amém. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.